Porém, Levi, por ter sido chamado como a tribo sacerdotal, não recebe terra. E, portanto, a divisão não foi feita em 11, os filhos de José, para mostrar o quanto ele foi abençoado. É o único filho que tem porção dobrada, porque temia o Senhor, cria e obedecia ao Senhor. O segundo benefício, irmãos, que vemos na vida de José, esse instrumento do perdão, é que além de longevidade, ele foi bem aventurado, viu os filhos dos filhos. Isso é bênção. A terceira, volte para lá, Gênesis capítulo 50. Irmãos, enquanto não há a prática do perdão, existe rancor, existe divisão, existe inveja, existe ciúmes, existe briga, existe facção, existe obras da carne, como foi lido aqui no nosso momento de contrição. Porque a falta de perdão gera ódio, gera raiva, gera facção, gera divisão, a família, a comunhão. Veja que os irmãos de José estavam preocupados, o pai havia morrido, será que agora José vai aplicar uma vingança sobre nós? Havia esse temor no coração daquele gente. O meu perdão é ilimitado, porque eu sei que o perdão traz benefícios para mim, e o maior benefício que eu quero ter nesse instante é estar contigo, estar com vocês, viver junto com vocês. Irmãos, o nosso tempo é tão fugaz, a vida passa rapidamente. Moisés diz que nós voamos, deixando de desfrutar de momentos preciosos, deixando de rir, deixando de confraternizar à mesa, deixando de momentos que são tão preciosos, deixando de compartilhar, trocar presentes, trocar abraços, trocar beijos, trocar. Nós vimos lá em Gênesis 45 que quando José demonstra o seu perdão aos seus irmãos, ele os abraça e chora sobre eles. E o choro era tão alto que se ouvia até lá da casa de Faraó. Que salvação, irmãos! Como é gostoso receber o perdão, mas se for necessário, ou rir de júbilo pela comunhão restaurada. Foi assim que nós vimos na parábola do filho pródigo. O pai, ao ver ao longe o filho esse que lhe havia feito grande mal, mas ele, como representando o próprio Deus, você talvez já passou por essa experiência, talvez você já brigou com o seu cônjuge alguma vez, e aí vocês ficaram meio bicudo um tempo, e aí vocês caíram na sensatez, resolveram conversar, a maturidade voltou ao seu coração, ao seu entendimento, e você diz, então vamos sentar, vamos conversar. E aí então ela expõe aquilo que ela diz, você então me perdoa, e ela diz, eu te perdoo, você também me perdoa, e você diz, eu também te perdoo. Aí você fala assim, ótimo, então eu vou continuar dormindo no sofá, você vai continuar dormindo na casa da sua mãe. É assim que funciona? Não. Quando há o perdão, o que acontece? Beijinhos, carícias, enxugar as lágrimas uns dos outros. Às vezes a família até crê, não restaura a comunhão. E na visão de José não era só a comunhão com os irmãos, era a comunhão com o próprio Deus. Ele vai dizer, certamente Deus vos visitará. Então vocês vão levar meus ossos aqui, porque eu quero estar pertinho, eu quero estar no lugar que Deus levou o seu povo. Era uma maneira de José dizer, eu quero estar sempre com vocês. E mesmo depois de 400 anos
quando o povo foi levar os ossos de José conosco, porque foi através do perdão desse homem que toda a nação foi trazida de volta à comunhão. E mesmo que nós agora nos afastamos do Senhor, o Senhor está nos perdoando de novo, está nos acolhendo de novo, e a comunhão do Senhor está mais uma vez, novamente em nossa casa. E Ele sai para adorar no deserto e para experimentar uma verdadeira comunhão. Verso de número 9. Veja como o perdão é fantástico para gerar comunhão, né? Perdão dentro daquelas características lá, né? Sincero, verdadeiro, consciente, ilimitado. O que diz aí Provérbios 17:9? Vai dizer assim: ou aquele que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. O perdão gera amor. O ficar remoendo o assunto traz separação. Enquanto não houver perdão verdadeiro, consciente, ilimitado, não, a gente sempre vai ficar jogando na cara um do outro aquilo que o outro fez, não é assim? Jogando na cara do outro que foi feito, que deixou de ser feito. Isso separa os maiores amigos. Mas aquele que perdoa, encobre a transgressão, esse, ao invés de separar amigos, ele adquire comunhão, adquire o amor. O que eu quero dizer para você, irmãos, se você dormiu o sermão inteiro, você não prestou atenção em nada do que eu disse até agora. Aqueles que não perdoam trazem males para si mesmos, e aqueles que são instrumentos, porque entenderam que foram alvos do perdão de Deus, são instrumentos para bênção sobre a sua própria vida, e para ser instrumento de bênção sobre a vida daqueles que estão perto de você. Podemos sim desfrutar de compreendermos que fomos já perdoados por Deus, e que por isso nos cabe também perdoar aqueles que nos ofenderam. Abra sua Bíblia lá em Mateus para nós concluirmos. Mateus capítulo 6. Mateus 6, 14 e 15. Perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Esse é o padrão que Deus quer da sua vida, que você perdoe, para continuar recebendo cada vez mais o perdão do Pai. Agora, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Deus te perdoa. Uma comunhão verdadeira com o próprio Deus. Porque se eu não perdoo, Ele não me perdoa. E se Ele não me perdoa, eu não tenho comunhão com Ele. Então a comunhão não é somente com aquele com quem eu perdoo, mas para com o próprio Deus. A prática do perdão certamente trará sobre nós esses benefícios. Comunhão verdadeira com o próprio Deus, que resultará longevidade, com qualidade de vida sobre a nossa pena. Perdoar. Eu não sei se você foi alvo de alguma injustiça, de alguma prática que te magoou, mas permanecer nessa mágoa, nesse ranço, só vai te fazer mal. Perdoe, e quantas vezes for necessário, para o seu próprio bem, para o benefício da sua própria vida, e para o benefício de todos aqueles que estão próximos de você. Temor, fé e obediência a Deus certamente gerará benefício para todos aqueles que estão perto de você. Foi assim que aconteceu com José e sua família. Vale a pena perdoar.
Eu te desafiei há 2 semanas atrás. Aí, conversar com quem você tem que conversar, se porventura exista, para pedir perdão e ao mesmo tempo para perdoar. Quer ser bem-aventurado e desfrutar de uma verdadeira comunhão com Deus? Perdoe. Procure quem de direito e diga para ele: fulano, apesar de todas as coisas, eu te perdoo, porque eu quero o meu coração sendo restaurado pelo próprio Deus, porque eu quero manter a comunhão com o Pai que já me perdoou, porque eu quero receber das bem-aventuranças que Deus trará sobre a minha vida e desfrute dos benefícios do perdão, e que Deus assim te abençoe. Amém? Vamos orar.